Olá, eu sou o professor Eldio Lobo Ribeiro, médico psiquiatra e psicoterapeuta, também coordenador da pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental da Unip. Estamos aqui para apresentar mais um exemplo das aulas que ministramos na nossa pós-graduação. Esta é Como é a Psicoeducação de Pacientes Psicóticos. Bem-vindos! Sempre é uma dúvida muito grande. É possível usar a modalidade de psicoterapia cognitivo-comportamental para pacientes psicóticos? Sim, especialmente quando estamos falando da técnica de psicoeducação, que ela cabe e tem pertinência para inúmeros contextos, inclusive este, que apesar de desafiador, é muito útil e gratificante quando aplicamos na prática e vemos resultados maravilhosos. Então, a psicoeducação é uma abordagem, então, de explicar repetidamente, de forma didática, em uma linguagem compreensível para o indivíduo, informações que dizem respeito à saúde dele que está em tratamento. Podendo ser, por exemplo, sobre doenças psicóticas. É um grande desafio? Sim, porque as doenças psicóticas têm como um dos sintomas centrais o não reconhecimento por parte do indivíduo que ele está doente e que precisa de tratamento. Já foi muito controverso isso, se psicóticos podem ou não, se tem aproveitamento positivo ou negativo de participarem de terapia por psicoeducação. Hoje tem muito mais trabalhos, experiências profissionais e relatos que isto é favorável, útil e positivo do que o contrário. Óbvio que precisa ter bom senso. Por exemplo, dificilmente o paciente com esquizofrenia hebefrênica grave, já com quadro de deterioração de funções mentais superiores de memória, atenção, concentração e capacidade de aprendizagem, vai ter um aproveitamento. Mas devemos fazer sim, especialmente na nossa experiência, com pacientes tendo esquizofrenia paranoide estando bem tratados. Geralmente é uma boa adesão, com ótimos resultados. E a abordagem deve extrapolar, então, o que o paciente já conhece, junto com os seus familiares, ou do que ele já aprendeu, lendo folhetos, participando de grupos de ajuda mútua, pesquisando na internet. Então, o grupo de psicoeducação para psicóticos, ele é uma oportunidade de adequar, facilitar, equalizar o que o paciente, os pacientes e seus familiares já têm de conhecimentos para que possam atualizá-los, melhorá-los e especialmente tirar estigmas, preconceitos, inclusive autodirigidos e outras questões que possam estar prejudicando a adesão e os melhores resultados a um tratamento multiprofissional. E fazendo muito, terá algum resultado indispensável. Fazendo pouco, talvez, algum resultado. E não fazendo nada, é omissão feia. Então, sempre temos esse tema de que pacientes psicóticos merecem também não só medicamento, mas abordagem psicoterapêutica. E a terapia cognitivo-comportamental, felizmente, ela já é muito madura para esta abordagem. Então, aqui o objetivo que eu estou fazendo durante essa aula é incentivá-los, profissionais, apliquem terapia cognitivo-comportamental, individual ou em grupo, em seus pacientes psicóticos. Por favor, dê a eles esta oportunidade terapêutica e tanto vocês, terapeutas, terão grande satisfação de verem os resultados obtidos, como também os pacientes e seus familiares terão melhores percepções, melhores aproveitamentos das informações que são bombardeados, muitas vezes sem, digamos, habilidades pedagógicas que o terapeuta cognitivo-comportamental forma durante os seus aprendizados na pós-graduação. Então, a psicoeducação de pacientes psicóticos, nós podemos colocar aqui 10 itens que são fundamentais. E percebam, simples, que com as aulas básicas iniciais de terapia cognitivo-comportamental na pós-graduação, já podem ser aplicados de maneira rápida e com ótimos resultados. Então, psicose por drogas, então, quando ela está resolvida, o novo contato com a substância
vai fazer com que haja perda de tudo aquilo que o indivíduo conquistou. Isto é um item muito importante de ser falado, discutido e, especialmente, incentivar que o paciente individual ou em grupo faça perguntas para o terapeuta, para que as suas dúvidas de fato sejam tiradas. Abordagens além da saúde são muito aceitáveis, se elas só não pode abordar que tem possibilidade de não adesão ao tratamento, porque pacientes psicóticos, impreterivelmente, a maioria absoluta deles precisará do uso de psicofármacos, de remédios no longo prazo. E faltar aos atendimentos piora. Quais atendimentos? Todos. Do médico, do psicólogo, do assistente social, do terapeuta ocupacional, do tutor físico, do nutricionista, da oficineira e assim por diante. E mesmo tendo doença mental, continua tendo os direitos. Inclusive, abordar as leis dos direitos sobre os pacientes com doença mental, geralmente é muito rico, é muito incentivador, porque é uma tendência natural deles se acharem sem direitos e sem possibilidade do uso dos direitos, sendo que, na verdade, existe até lei específica para tal. Então, nós temos psicoeducação dos familiares em 5 itens. Percebam que as aulas que nós ministramos na pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, nós colocamos informações que podem ser, inclusive, já copiadas pelos nossos alunos e aplicadas imediatamente após a aula nos seus trabalhos. Por exemplo, se acabou de assistir essa aula, no momento oportuno e imediato, já pode recortar esses temas aqui, esses 5 itens, a ser feito com os familiares e aplicar. Mesmo as orientações dadas aos pacientes devem ser replicadas aos familiares, porque muitas vezes a mesma informação tem uma interpretação, uma compreensão, um entendimento diferente do paciente e dos familiares. Então, quando se faz psicoeducação, tanto dos pacientes como dos familiares, facilita a comunicação familiar. Também é elemento de aumento de adesão e de melhores respostas aos tratamentos de todos os profissionais. Mesmo tendo algum nível de aproveitamento da doença, o paciente precisa tratar continuamente. Infelizmente, nós temos muitos pacientes e familiares que se contentam com a obtenção do benefício previdenciário em detrimento de busca de um resultado efetivo de tratamento que possa, inclusive, reabilitá-lo para a volta das funções produtivas. Psicose, ou seja, compreensões distorcidas da realidade, elas afetam a capacidade de reconhecer esse doente e daí a adesão depende muito dos familiares. Portanto, aqui qual que é uma grande explicação? Façam grupos ou atendimentos individuais utilizando psicoeducação da terapia cognitivo-comportamental tanto para o paciente, para os pacientes, como para seu familiar, os seus familiares. Ou seja, quanto mais pessoas pertinentes tiverem acesso à psicoeducação, melhor será a qualidade de vida desse paciente. Inclusive, um dos fatores incentivadores da participação contínua nos grupos é a orientação que a abordagem e a adesão aos ensinamentos é fator que facilita muito o encurtamento dos tratamentos medicamentosos ou até ter bom resultado com menores doses de psicofármacos. E as internações são um recurso de exceção previsto na Lei 2.216. Um temor muito grande de pacientes psicóticos é serem internados. Então, isto também eu compreendo que é uma das temáticas muito importantes a serem esclarecidas, ou seja, que só vão ser internados de acordo com a Lei 10.216, ou seja, quando todos os tratamentos extra-hospitalares tiverem sido esgotados. Aqui, agentes comunitários de saúde, quem trabalha em saúde pública, trata-se de um grupo de colegas de trabalho que para nós profissionais da saúde mental tem uma importância fundamental, muito fundamental. E esses profissionais, eles devem também serem convidados para a unidade de saúde do SUS e serem orientados, porque eles serão vetores, eles serão ponte, eles serão intercessores entre pacientes, familiares e a equipe de saúde mental do local de tratamento. Então, do equipamento de saúde. Então, os pacientes não reconhecem a doença
e nem os familiares muitas vezes estão abertos e receptivos a saber que tem um familiar com transtorno mental. Então, os agentes comunitários de saúde, quando detêm esses conhecimentos psicoeducativos sobre psicose e doença mental grave, eles facilitam o nosso trabalho. Assim como precisam de visitas daqueles pacientes que não retomam para tratamento, ainda que tenham assinado contrato terapêutico. Os psicóticos não são mais agressivos. O senso comum faz entender que indivíduos com esquizofrenia e doenças semelhantes são mais agressivos que a população geral. E não são, a menos quando fazem também o uso de drogas de maneira concomitante. E podem ser internados contra a vontade, embora isso seja muito controverso e discutido, e que também abrimos para discussões técnicas nas nossas aulas de pós-graduação. Psicoeducação dos agentes comunitários de saúde em 5 itens. Podemos abordar temáticas, então, que estes, quando não tratados, usam mais recursos da comunidade. E não só o recurso do CAPS, do NAPS, da unidade de matriciamento, mas também de pronto-socorros clínicos, de unidades de ginecologia, e não tratá-los intensamente causa aumento de gastos. Geralmente, quando falamos para quem trabalha no serviço público que determinada ação, que algum procedimento gera economia, a adesão é muito grande, porque quem trabalha no serviço público, o que experimenta o tempo inteiro são meios de economizar. E que aposentarão mais precocemente. E mais precocemente ainda se não forem adequadamente tratados. E as famílias também usarão mais os recursos de saúde. Esta foi uma aula, então, com alguns objetivos. Primeiro, demonstrar o modelo de ensino que temos na pós-graduação de terapia cognitivo comportamental. Segundo, que nós ensinamos práticas aplicáveis imediatamente, que inclusive a partir das aulas, vocês podem extrair os conhecimentos, editá-los para o seu local de trabalho e já usá-los imediatamente, levando a melhores resultados terapêuticos para os seus pacientes. E a função principal dessa aula? Por favor, acreditem e deem a oportunidade de pacientes psicóticos também estarem em grupos de psicoeducação e terapia cognitivo-comportamental para que possam viver melhor, aderir mais aos tratamentos, terem relacionamentos mais saudáveis com seus familiares e, especialmente, voltarem à vida produtiva. Desta maneira, agradeço muito por terem assistido essa aula e muito bem-vindos à nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E vamos juntos para um nível de atuação profissional muito mais além.